Sejam bem-vindos a mais um Qualitalks especial Transforma Lab, esse movimento criado pela Quali e pela News Lab, que tem o objetivo aí de trazer uma nova atenção a esse novo normal dos laboratórios. E aqui hoje, né, Nara, especialmente gravando de dentro da CEBAC, que completa 50 edições. Tá incrível esse congresso, né? Tá muito bacana, os expositores estão arrasando, né? Inclusive nossos patrocinadores estão aqui com um excelente expositor aqui, um excelente stand. O Brasil apoia, então eu quero agradecer por ele estar nos apoiando também aqui nesse momento. É isso aí. Temos que, como a Nara falou, agradecer, né? O Brasil apoia e a Klingon Sistemas que nos apoiam e tornam tudo isso aqui possível. E hoje aqui, para falar conosco, trouxe o Danilo Salvador, do Laboratório Pasteur, que completam 12 unidades, Danilo, aqui na região de Campinas? 12 unidades, 43 anos, né? Nesse eixo aqui da região de Campinas, Americana, Santa Bárbara do Oeste, Piracicaba e Limeira. E é uma alegria estar aqui com vocês para a gente poder bater um papo legal. Muito obrigado. E uma coisa que sempre nos chama a atenção, né? A gente sabe que o Pasteur nasceu com teu pai, com a mãe, então é um laboratório familiar, mas que passou por um processo de profissionalização e sucessão familiar, né? Eu não sei nem se podemos falar sucessão familiar, mas sucessão profissional, né? Sim. Queria que você falasse um pouquinho de como foi esse passo, porque isso aconteceu num momento muito crítico do nosso mercado, né? Vem acontecendo num momento onde a proposta de valor tem que ser mais agressiva, onde a gente tem que trazer à tona diferenciais de mercado. Eu queria que você falasse um pouquinho desse desafio que você acabou assumindo aí. Sim, sem dúvida. Cara, é interessante porque eu falo para as pessoas que eu nasci dentro do laboratório, né? Algumas pessoas que não conhecem, né? Não me conheciam como filho do Dr. Zé Roberto e da doutora Marister, perguntam, né? Há quanto tempo você está aqui? E, na verdade, eu acho que foi uma jornada que eu estava ali desde criancinha, né? Os meus pais, eles, pelo mercado ser muito desafiador, eles queriam que talvez eu fosse por uma outra vertente, mas não teve jeito, né? Então, eu nasci numa família de farmacêuticos e eu escolhi isso e é um negócio que faz parte da minha vida desde sempre, né? E é interessante que logo que eu me formei, eu conversava muito com os meus pais e o meu pai principalmente falava, nossa, eu preciso de você aqui dentro do laboratório, né? Então, logo que eu saí da faculdade, eu já fui, não para a área de gestão, mas para a bancada, né? E foi justamente isso que você me disse, um momento muito desafiador, porque era da necessidade de se profissionalizar. Então, meu pai falava uma coisa para mim, que laboratório antigamente se tocava. E hoje é impossível fazer isso, se a gente não profissionalizar. Então a gente tinha alguns profissionais dentro do laboratório que eram coringas, né? Faziam de tudo um pouco. Bombril. Isso, mas isso mudou completamente, né? É praticamente impossível. Para você ter segurança num mercado tão desafiador, é necessário fazer essa profissionalização, né? E isso veio a calhar com a minha vinda, né? Então, eu acho que trouxe bastante oxigenação, né, pro negócio, né? Eu acho que é um gás novo, principalmente para os meus pais, né, e para a Silvana, que é nossa sócia. E a gente foi costurando essa profissionalização, que não aconteceu do dia para a noite, né? Então, foi com a ajuda de consultores de todas as áreas, né, o desenvolvimento de todas as áreas. Então, hoje a gente tem desenvolvimento da área de custo, super bem desenvolvida, com um trabalho excelente, que nos ajuda a tomar decisões com base em números, né? De maneira estratégica, né? Com softwares, tanto software de qualidade que a gente está com a Quali, a Shift também nos ajudou muito nessa caminhada de profissionalização, né? E eu vejo que é a única maneira de se manter competitivo no mercado. Trazer sustentabilidade para o negócio. Sim, sem dúvida. Então, conseguir analisar números e se embasar nos números para conseguir saber essa unidade tem que ser aberta, não tem, esse quadro tem que mudar, não tem que mudar. Então, sem dúvida, a profissionalização trouxe essa clareza para o negócio e num momento extremamente desafiador, né? De verticalização,
de pressão por preço, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente enxerga, né, esse desafio como um grande desafio, mas com segurança de que a gente está no caminho certo, né? Sem dúvida. A gente fez recente um podcast junto com a presidente e o vice-presidente da SBAC aqui, né? A gente conversou exatamente disso, sobre essa segregação da gestão, onde tem profissionais focados em cada tipo de gestão, para trazer a sustentabilidade do negócio, pensando que o laboratório agora não é mais aquela mercearia, né, como a gente chamava antes, né? Agora ele é um negócio mesmo, ele precisa ter todos os setores de gestões atuantes, né? Então, foi muito legal. Para quem não assistiu, pode assistir o nosso podcast com eles, tá ok? E eu queria te perguntar um pouquinho mais disso, né? Como profissionalizar, como atuar dentro, como sair dessa questão para ir para o estratégico, né, e trazer essa mudança, porque a gente tem que... A maioria dos pequenos laboratórios, eles são familiares, né, Fê? Então isso é muito importante. Mantém ainda isso. Né? O sair disso daí, trazer um pouco mais de como fazer isso daí acontecer de verdade, né? Que eu acho que é um aperto para todo mundo. Sim, sem dúvida. Eu acho que o nosso grande trunfo é a equipe, né? E a jornada dessa equipe dentro da instituição. Então, eu saí da bancada e eu fui num movimento inercial para a gestão, mas tiveram outras pessoas muito estratégicas que seguiram esse mesmo caminho. Por quê? Porque é conhecer profundamente os processos do laboratório, né? E conseguir apoiar as outras áreas. O que eu acho que é interessante da nossa jornada é que a gente trouxe algumas pessoas que não eram da área de laboratório para compor dentro desse mercado. Essa outra visão, né? Isso, funcionou super bem, né? Então, assim, embora seja uma empresa familiar, eu acho que o DNA Pasteur está em cada profissional, né? Então, uma equipe muito bem capacitada, o departamento de DHO trabalhando muito bem junto do RH para receber esses profissionais que, mesmo fora, consiga ter uma jornada e entender qual que é o nosso negócio. Eu acho que isso é, sem dúvida, primordial. Mas aí eu vejo que a gente chega num momento onde a profissionalização consegue nos mostrar com clareza o que a gente precisa, onde que a gente vai seguir. Porque tem dois caminhos, né? O que eu falo que é um desafio muito grande para a gente a gente vai para uma linha de um grande volume de terceirização, ou a gente vai manter o foco num alicerce de diferencial, fazendo os exames internamente, tendo e desenvolvendo 2 certificações de qualidade, né? Tendo um software de gestão da qualidade, que eu acho que é primordial para isso, né? E hoje a gente vê e opta pela linha da internalização, né? Fazendo cerca de 90% dos exames internamente, né? E aí é aquela dúvida, né? Vale a pena financeiramente? Eu ia te perguntar isso, né? Porque 90% acho que é contramão do que o mercado tem feito, né? Sim, mas por outro lado, isso ligado à cadeia de valor que você busca, o valor que você busca prover, eu acho que isso é fundamental também, né? Mas como é que fecha a conta, Danilo? Fecha a conta? A estratégia. Então, assim, é um trabalho junto do custo muito minucioso. Eu me perguntei, o médico solicitante, ele percebe isso? Ele percebe. Então é isso. Ele percebe. Então, assim, e isso também alicerça as nossas possibilidades de projetos. Perfeito. Né? Então, a gente tem o Pasteur Agiliza, que 90% dos exames são feitos internamente. Perfeito. E por isso tem velocidade. E os médicos percebem isso. O paciente, às vezes, clinicamente, nem precisa daquele resultado tão rápido, né? E é até interessante, às vezes a gente solta o resultado no mesmo dia e o paciente fala, mas tá nossa, os outros laboratórios... Mas tá certo isso, que estranho, né? E aí, junto disso, a gente cria o Pasteur de portas abertas, que é o quê? A transparência com o solicitante, demonstrando o que a gente faz na prática. E isso é muito interessante porque a gente tem uma equipe de visitadoras, né, que visitam os médicos, temos um setor comercial estruturado. O que elas falam ali na visita do médico se torna palpável quando eles visitam a nossa estrutura. Então a gente abre a nossa estrutura, a gente faz um tour por todos os setores, né? E isso traz resultado. E isso traz resultado de diferenciação também nos exames particulares.
né? Que é o ouro do nosso negócio, né? É trazer uma experiência. Então a gente vende a experiência tanto para quem está prescrevendo, quanto para quem toma o nosso serviço ali nas unidades, né? Então, assim, respondendo a tua pergunta, nem sempre essa conta é fácil de se fazer, mas a gente sente que isso alicerce um crescimento com base em qualidade. Um pilar estratégico. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Danilo, você trouxe aqui um pouquinho sobre diferenciação e não tem como falar de diferenciação sem falar daquela unidade maravilhosa que é o Pasteur Mais. Então eu queria que você trouxesse bastante sobre isso, porque é um tema que é muito sensível, né? Então hoje a população, ela está vivendo isso, é uma realidade, mas as empresas ainda não estão vendo. Né? Então vê, talvez um convênio lá está vendo, mas muito pouco. Então vocês estão trazendo isso com uma maestria. E protagonismo também, né? Na região, bom, eu me lembro que na inauguração do Pasteur Mais, até na TV, a gente viu esse assunto, né? Sim. Dado o protagonismo regional, né? Eu não sei se regional ou até estadual, porque não há grandes modelos parecidos, né? Mas queria que você falasse um pouquinho sobre o Pasteur Mais. A gente fica muito feliz, eu acho que isso que vocês trazem dessa maneira é muito do que o mercado tem trazido pra gente, né? Porque é um desafio, não é fácil, né? Atender o neurodivergente, ele pode trazer situações extremamente desconfortáveis para a equipe, né? Então, assim, é um projeto que a gente já discute há muito tempo. A gente fez um treinamento total de pessoas de todas as unidades, até aquelas pessoas da equipe que não vão tratar diretamente com esse paciente, né? E eu acho que tem tudo a ver com o Pasteur. Quando a gente fala, né, de acolhimento solidário, é justamente isso, né? Eu me lembro, em um dos nossos treinamentos, a psicóloga que deu o treinamento, ela falou, tem pacientes que vão até o hospital e a equipe não está preparada para atender e uma criança vai a óbito, porque ela não consegue colher um sangue. E é tão trivial, né? Quando a gente fala, Parece nossa, uma coleta né? de sangue, te atendi 800, 900 pacientes por dia. Mas o quão grave é isso, né? E a gente olhar para isso e saber que as mães, e a gente tem diversos pacientes que as mães e os pais que sofrem muito com isso, falam, olha, e se emocionam de falar sobre isso, porque eles vão a qualquer lugar. Se não tem em Americana e região, eles vão para São Paulo, eles vão para o Rio de Janeiro, para conseguir fazer esse atendimento, né? E a gente fica muito feliz com essa percepção de que, regionalmente, nós somos pioneiros nisso, e com certeza a gente vai conseguir expandir isso para outras unidades, né? A gente pensa muito em levar isso para Piracicaba, para Limeira num terceiro momento, mas é uma população que merece esse tipo de atendimento. É muito presente hoje, né? Sem dúvida, sem dúvida. E em estrutura, falando em estrutura, não é algo difícil de se fazer, né? Só que você precisa gerar um protocolo de previsibilidade. O paciente tem que saber com quem que vai coletar. A gente faz chamada de vídeo, faz com horário agendado para o paciente que precisa. Legal. Né? Temos iluminação específica, abafadores sonoros. Então, é algo que para a gente tá fluindo super bem, porque eu acho que tem tudo a ver com o nosso DNA. Né? E é um diferencial. É um pouco mais do que isso, né, Danilo? Na verdade, o movimento que o Pasteur faz, claro, promove o Pasteur, promove o paciente do Pasteur, mas o que eu venho enfrentando, e ainda há pouco a gente conversou com o pessoal de Portugal, e lá com 550 unidades, o maior laboratório de Portugal ainda não conseguiu implementar nem parte disso. E onde eu quero chegar? O Pasteur fazendo esse movimento do Pasteur Mais, você educa o mercado. Você cria a necessidade de que outros laboratórios olhem com mais sensibilidade para esse público que sofre tanto, né? Eu, como pai de neurodivergente, posso te falar que você tem razão em tudo que você falou, mas, sobretudo, quando o Pasteur faz esse movimento, você também fomenta que o seu concorrente faça isso. Sim. E, para mim, como pai, é isso que importa. Importa que todos façam, em todos os lugares que meus filhos possam estar, eles sejam bem recebidos, independente se eles estão no Pasteur. Mas isso saiu desse protagonismo. Por isso que eu acho que, quando a gente fala de protagonismo dentro do mercado, isso é uma coisa que supera, que transcende a questão do negócio. É uma questão, é um trabalho social que vocês fazem, por isso, parabéns. Sem dúvida. Obrigado, muito obrigado.
Danilo, obrigado pela participação, né? Nara? Obrigado, foi ótima a participação de vocês aqui. Quero visitar essas unidades, porque eu já vi pela internet, Por são favor. incríveis, né? Por Então favor. quero fazer uma Sem visitinha lá. E eu acho que é isso, a gente fica E por até aqui. a próxima. Até a próxima. Muito obrigado, pessoal. Obrigada.